Amém, meus amigos. Todos me escutam bem, todos estão vendo muito bem. E, e essa noite eu trago uma palavra que vai de encontro a alguns corações. Porque essa noite eu quero falar sobre identidade. Só que não identidade, eu quero falar sobre assuma a sua identidade. E quando nós falamos em assumir a minha identidade, todo mundo aqui, se eu for perguntar, todos aqui têm RG e têm CPF. Todo mundo aqui perante a sociedade tem uma identidade civil. Tem um RG, tem um CPF, mas eu não quero falar dessa identidade. Eu quero falar da real identidade que nós temos. E essa, homem nenhum pode tirar. Essa é intocável. Essa é única e exclusivamente sua. E quando eu falo de identidade, antes eu quero abrir um pouco aqui o seu campo de visão sobre identidade, né? Porque é importante numa sociedade nós termos uma identidade. Primeiro eu gostaria de trazer aqui um número que provavelmente você já tem, mas é importante destacar, só para você entender o quanto você é único. Atualmente, nós temos uma população mundial de aproximadamente, eu quero que você anote esse número, aproximadamente 8,116 bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Esses são dados recentes, de 20 de junho de 2024, e eu estou falando de muita gente, estou falando de bilhões de pessoas. Só para vocês terem ideia, aproximadamente 198 mil pessoas nascem todos os dias. 198 mil pessoas. Mas quando nós falamos da população mundial, né, esse número ele se refere a seres humanos. Seres humanos vivos em todo o planeta. Um dado é esse. Aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Mas nós falamos muito sobre a população mundial e entendemos pouco o que é. Vamos entender um pouquinho mais sobre a população mundial. Primeiro, que ela é organizada, categorizada em diversas maneiras. Eu vou citar algumas aqui. Nós temos fins demográficos, culturais, sexuais, nós temos socioeconômico, nós temos geográfico, entre outros índices, são utilizados para organizar essa população gigantesca. Mas tem uma coisa que eu estou falando aqui, e hoje Deus falou muito no meu coração quando eu li essa informação. Mas esses dados são da população mundial. E o que é população mundial? É a população no mundo. Aí vem uma chave. População no mundo. Sim, o mundo. E nesse mundo foram criados, né, várias métricas. E uma dessas métricas, que é do Instituto Gordon de Teologia, de Seminários de Teologia Americano, diz que hoje aproximadamente 2,6 bilhões de pessoas são cristãos. Olha que número gigantesco. De 8, eu tenho 2,5 bilhões de pessoas são cristãos. E eu falei, gente, mas... Eu peguei a palavra de Deus e falei, mas é muita gente. Tem muito cristão. Mas a palavra, o que é cristão?
A palavra cristão, ela refere-se a uma pessoa que segue os ensinamentos de Jesus e identifica-o como o Senhor e seu suficiente e único Salvador. Essa pessoa é um cristão. Essa pessoa, ela é categorizada num índice de aproximadamente 2 bilhões de pessoas. É fácil, Douglas, identificar um cristão? Não é uma ação tão fácil assim. Nós podemos falar de algumas características. Características de um cristão: fé em Jesus Cristo. Essa pessoa, ela entende que Jesus é o seu Senhor e o seu suficiente Salvador. Jesus. Essa pessoa, esse cristão, ele segue os ensinamentos de Jesus. Esse cristão é naturalmente identificado por seguir as práticas religiosas, as práticas, os mandamentos de Jesus. A oração, a leitura da Bíblia, o culto comunitário, o batismo. E uma outra característica dos cristãos é a comunidade de fé, né? Como nós somos uma. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para nos alimentarmos da sua palavra, para nos conectarmos ao coração do Senhor. Então nós estamos nesse momento, primeiro, alimentando a nossa fé, se conectando com o Senhor, aprendendo o que o Senhor quer nos ensinar, que são os seus ensinamentos. Nós vemos aqui e colocamos em prática, através da oração, através da leitura da palavra, e nós estamos em comunidade. Essa célula é uma comunidade. Isso, Douglas, é uma categoria que o homem tem índice, aproximadamente 2 bilhões e meio de pessoas. Só que quando eu me deparei, pessoal, com esse índice, esse número, eu falei, meu Deus, é muita gente. E por que, Deus, ainda assim, tendo tanta gente, por que ainda assim muitos não recebem a palavra do Senhor? Porque tendo 2 bilhões de pessoas, por que ainda tem muitas pessoas nos hospitais esperando um para orar com ele? Por que ainda assim tem pessoas que não receberam a palavra de Deus? Eu fiquei me perguntando isso essa manhã. E aí o Senhor me trouxe uma palavra, eu queria compartilhar com vocês essa palavra. E essa palavra, para você que vai pegar a sua Bíblia, ela está no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Começa lá no versículo 11. 1 Pedro 2, versículo 11. Se você não tem Bíblia, não tem problema, porque eu já trouxe ela aqui pronta, separada para você. A palavra está aqui na nossa tela. Então, o que diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11? Eu vou ler aqui para todos. O texto diz o seguinte: a conduta do cristão. Queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. Olha quanto é profunda essa palavra. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham que reconhecer que vocês praticam boas ações. E assim louvem a Deus no dia de sua vinda. Versículo 13. Por causa do Senhor, sejam obedientes à autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade.
E os governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada a dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. E o último versículo: respeitem todas as pessoas. Amem os seus irmãos na fé. Tenham a Deus e respeitem. Temam a Deus e respeitem o imperador. Essa é uma palavra que está em 1 Pedro 2, do versículo 11 ao versículo 13. E quando eu li essa palavra, meditei nessa palavra essa manhã, eu falei, meu Deus, são muitos cristãos, são muitas pessoas precisando de uma palavra sua. E qual é e na hora eu pensei, mas qual é a conduta que eu preciso ter? E aí eu abri a palavra e veio 1 Pedro 2,11, onde diz a conduta do cristão. Olha que lindo, gente. A palavra fala, a palavra grita. A conduta do cristão. Aqui você pode mudar esse texto, esse título como a conduta do... Bota seu nome. A conduta do Douglas. A conduta da Ana. A conduta da Isabela. A conduta do... E bota o seu nome. Para que essa palavra entre no seu coração essa noite e crie raízes profundas no seu coração. E nessa palavra eu trago 3 ensinamentos que o Senhor quer essa noite que entre no nosso coração e germine e gere frutos. E o primeiro ensinamento que eu quero compartilhar é: todo filho se parece com o pai. Anote isso, todo filho se parece com o pai. Quem é pai aqui no grupo, quem é mãe aqui no grupo, sabe do que eu estou falando. Assim que a criança nasce, as pessoas começam logo a falar assim, ah, que bonitinho, a cara do pai. Aí tem outro que fala, ai meu Deus, puxou o narizinho da mãe. Aí a criança começa a crescer um pouquinho e começa a mostrar os comportamentos e a sociedade diz assim, ó, meu Deus, ele fala igual o pai. Olha, ela anda igual a mãe. Gente, é assim que a sociedade fala das criancinhas. Por quê, Douglas? Porque todo filho se parece com o pai. E quem é o nosso pai? Quem é o seu pai? Quem é o meu pai? Quem é o seu pai? O meu pai, o seu pai é Jesus Cristo. E se nós temos um pai, todo filho se parece com o pai. Versículo 12 do texto que nós lemos diz: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa. Ou seja, lá naquele grupo que você habita, seja no trabalho, no futebol, na academia, no grupo de amizades, onde você estiver, entre os pagãos, a sua conduta precisa ser parecida com o pai. E o pai diz que a sua conduta é boa. A sua conduta é boa. A sua conduta é boa. E aí eu trago uma reflexão essa noite. E eu quero deixar essa pergunta aqui. Suas atitudes diárias dizem que você é filho de quem? Suas atitudes diariamente, no trabalho principalmente, fora da igreja, andando na rua,
quando você se depara com um irmão que está precisando, quando você se depara com um irmão que está desviado e está precisando que você estenda a mão, as suas atitudes se parecem com quem? Parece que você é filho de quem? Já que todo filho se parece com o pai, minhas atitudes mostram que quem é meu pai? O Senhor ou o mundo? Porque você tem um pai. Quem é o seu pai? E aí eu trago aqui umas perguntas mais claras para você entender essa pergunta, tá? Esse tópico. Já que todo filho se parece com o pai, qual tem sido o idioma que sai da sua boca? Qual tem sido o evangelho que você está pregando sem palavras? Qual tem sido sua postura nas trevas? Lá naquele grupo que você anda. Você está apagando a luz do Espírito Santo que habita em você para se igualar às trevas ou você está sendo luz? Qual tem sido a sua atitude, sua postura? E aí eu deixo essa última pergunta. Como as pessoas conseguem ver em você as características do seu pai? Como as pessoas conseguem ver em você as características do seu pai? Afinal, todo filho se parece com seu pai. Vocês nunca mais vão esquecer isso. Quando as pessoas olham para você, elas conseguem identificar as características do seu pai. Esse que tem cuidado de você, esse que tem te dado amor, esse que tem blindado a sua vida, esse que não tem deixado faltar o pão de cada dia, esse que tem todos os dias de manhã derramado perdão sobre a sua vida, esse que tem protegido toda a sua família, livrado você de todo mal, esse aí, é sobre ele que eu estou falando. Quando as pessoas olham para você, elas enxergam as características do seu pai, as características do papai. E aí nós temos em Gênesis 1, versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou, está em negrito, parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Mas eu quero destacar, parecidos com Deus. Ele nos criou parecido com Deus. E aí quando você pega a palavra do Senhor e abre em Mateus 5, no verso 16 diz: assim também a luz de vocês deve brilhar para que todos os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Meus queridos, observem que nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus. E a palavra nos ensina que todo filho se parece com o pai, porque o pai nos fez imagem e semelhança. E a primeira coisa que nós precisamos entender é: quando as pessoas no mundo estão olhando para você, estão vendo o quê? Quais características do seu pai? Eu quero te trazer essa pergunta essa noite, porque você precisa refletir sobre isso. Você precisa colocar no final dessa célula seu joelho no chão e falar: pai, onde eu estou errando? Senhor, lapida em mim. Senhor, que eu possa exalar as suas características de filho, porque eu sou parecido contigo, Senhor. Então, todo filho se parece com o pai. E a primeira lição é essa: que as nossas atitudes, irmãos, que as nossas atitudes exaltem o nome do Senhor, o nosso Pai.
atitude de cristão. Não adianta ser cristão e não ter atitude de cristão. Não adianta ser cristão e não se parecer com o Pai. Não adianta ser cristão e não viver como um filho do Pai, filho de Deus. Deus não precisa de cristão 007. E você não é filho só para que venha só sobre a sua vida. Senhor, eu preciso, eu quero mais, eu quero mais. E aí é só você com Deus. E aí Deus está colocando um enfermo do seu lado e você está assim, oh Pai, graças a Deus não é comigo, me dá mais, Senhor, me dá mais, Senhor. Não é assim que Deus pediu. Deus pede para que você venha amar ao próximo como a ti mesmo. Que amor é esse? Egoísta, que só está olhando para você. Que amor é esse? Que está passando pelas pessoas como se as pessoas fossem transparentes, gente. Que cristão é esse que não está se posicionando como filho amado de Deus, filho amado do Pai? Então a primeira lição essa noite é que todo filho se parece com o Pai. Amém? A segunda lição que nós trazemos essa noite é que atitudes mostram a nossa criação. Isso tem muito sentido com as crianças. Você pega uma criança, você fala assim, olha que criança mal educada. Esses pais não deram educação. Ou você olha uma criança e fala assim, nossa, que criança super educada. Que criança maravilhosa. Gente, como que é possível ver que uma criança ela é mal educada ou não? Através das suas atitudes. São atitudes. Porque as atitudes mostram a nossa criação. As atitudes mostram quem é o nosso Criador. E no versículo 15 nós temos, pois, do texto que nós lemos, pois Deus quer que vocês façam o bem para que os ignorantes e tolos não tenham nada a dizer contra vocês. E isso está ligado à atitude. Isso está ligado ao que você faz, não o que você fala. O que você faz diariamente. O que você tem feito diariamente. Tem pessoas, e eu quero deixar claro aqui essa noite, pessoal, tem pessoas que, em nome de Jesus, sabe o que tem que fazer com o Instagram? Deletar. Que o Instagram está sendo um lugar para distorcer tudo que a pessoa fala. A pessoa tem falado, eu sou de Cristo, e o Instagram diz, não. Tem pessoas que falam assim, ó, o Senhor é o meu Senhor e Salvador, meu Pai. E quando abre a boca, parece que está falando em línguas, só que línguas estranhas do mundo, só sai palavrão. Só consegue conversar falando palavrão. E é um pior do que o outro. Deus não tem... Existe algum texto da Bíblia que fala que Deus usou palavrão para se expressar? Não tem, gente. Isso é uma linguagem do mundo. Ah, Douglas, mas isso é tão comum no mundo. Isso é comum para quem é identificado, a palavra diz identidade, quem é identificado do mundo, fala conforme o mundo. Anda conforme pessoas do mundo. Vivem conforme pessoas do mundo. Então é óbvio que essa pessoa, ela está andando, falando, pensando, conversando, se expressando como uma pessoa do mundo. Douglas, mas não, cara, todo dia. Douglas, todo dia eu oro, cara. Todo dia, todo domingo eu vou à igreja.
Mas é porque eu não consigo parar de falar um palavrão. O palavrão tá dentro de mim, cara. Então você precisa se libertar em nome de Jesus. Porque a sua cultura, a sua essência é a essência de Cristo. A essência de Cristo não fala esse idioma que você usa. O idioma de Cristo não é esse. O idioma de Cristo é outro. Então nós estamos falando um idioma que não é o idioma do Senhor. E as pessoas observam. Elas podem até não falar, mas elas observam. Douglas, mas como que eu faço então para parar de falar palavrão? Faz um propósito com o Senhor. Quer uma outra dica? Começa a andar com gente que não fala. Como é que você não quer falar japonês só andando com gente que fala japonês? Melhor forma de você aprender inglês, sabe qual é? Vai para os Estados Unidos. Você vai viver ouvindo pessoas falando inglês. Por osmose você entende e começa a falar. Assim também é com atitudes do mundo. Com atitudes do mundo. Meus irmãos, a célula, a nossa célula, graças a Deus e que isso nunca nos falte, liberdade em Cristo para te ensinar a palavra, sem medo. Sem medo. Eu não posso falar aqui apenas o Senhor é o seu suficiente Salvador, Ele te ama e acabou. Não, nós temos que avançar, senão nós vamos ficar na papinha de criança eternamente. Tem cristão que não vira o jogo porque está comendo papinha. Tem 40 anos comendo papinha. 40 anos que o cara tá assim, ó. Douglas, ó, eu tenho buscado o Senhor, cara, mas não larga a minha cerveja. Mas larga, tem que largar. Douglas, eu amo o Senhor, mas não consigo largar meu cigarro de jeito nenhum, mas tem que largar. Douglas, eu não consigo, cara, parar de falar palavrão, mas tem que parar. Douglas, eu não consigo, cara, largar a pornografia, mas tem que largar. Tem que largar, sabe por quê? Porque eu tô falando de atitude. As atitudes mostram a nossa criação. Atitude. Não adianta você, homem, fica lá na rede social, você tem compromisso, aí você olha uma fotinha de uma mulher, você vai ficar dando like, vai ficar batendo palminha. Pra quê? Isso é atitude. Qual é a atitude? O que você quer mostrar com isso? Quando você bota um coraçãozinho, uma palminha, você tá falando assim, ó, Deus te abençoe, é isso? Que Deus seja louvado na sua vida, é isso? Você tá falando que, olha, é assim que o Senhor pediu para falar com você. É isso? Meus irmãos, desculpa, mas aqui eu tenho que falar. Você, mulher, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, pelo amor de Deus, se a sua rede social está mostrando o templo do Espírito Santo de Deus, tira. Por quê? Porque é atitude. A atitude mostra a nossa criação, amigo. Atitude. Em quem nós estamos crendo? No patrão, no presidente, nos amigos, nas pessoas que têm influência sobre nós? Em que nós estamos crendo? Quais atitudes nós estamos tendo? Isso é muito importante, gente. Isso é muito profundo. E isso tem deixado muita gente parada, anestesiada, achando que Deus não está respondendo sua oração. Ah, Deus não está respondendo a minha oração. Oh, Senhor. Eu quero abrir um parêntese aqui. Não está nessa ministração, mas eu quero falar. Principalmente para você que é casado, está construindo sua família, já tem sua noiva, tem seu noivo. Deixa eu te falar uma coisa.
Depois, se vocês quiserem, eu trago uma palavra só sobre isso. Não entre mais em motel. Motel não é seu lugar. Motel não é casa de cristão. Motel não é casa de filho de Deus. Motel foi um lugar criado por Satanás para que ali habitasse o adultério, a fornicação e todas as coisas que não agradam o coração do Senhor. Então, não pega a sua noiva, sua esposa, e coloca esse templo do Espírito Santo que o Senhor te deu deitado na mesma cama que duas pessoas acabaram de fazer fornicação, acabaram de cometer adultério. Você pega a sua esposa e coloca naquela mesma cama. Meus amigos, você só está vendo uma cama, mas existe uma batalha, uma guerra espiritual naquele lugar, e isso tem destruído muitos relacionamentos. Tem relacionamento que é destruído, que as pessoas falam assim, ó, a gente se ama tanto, mas por que do nada a gente começou a se estranhar? Por que do nada a gente se afastou? Por que do nada a gente se esfriou? Por que do nada meu marido começou a desejar outra? Não é a ministração de hoje, mas Deus me colocou no coração de falar aqui, cuidado, onde você tem colocado o templo do Espírito Santo de Deus. Porque tem treva que não te pertence mais. Tem lugar que não lhe convém. E não é para você estar. Mas vamos continuar falando sobre as atitudes que mostram nossa criação. Nós temos um texto, e eu queria que você anotasse, em Tiago 2, 17 e 18, que diz, portanto, olha o que Deus fala sobre a atitude. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. Eu lhe respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu, por meio das minhas ações, lhe mostrarei a minha fé. Gente, fé sem atitude, fé sem ação, que fé é essa? Fé 007, só no oculto, que fé é essa? Proclame o Senhor no seu trabalho. Chega no seu trabalho amanhã, fala assim, ó, esse mês será um mês de vitória, em nome de Jesus, eu creio, bota um louvor, trabalhe com fé, tenha atitude que mostre a sua fé em quem você acredita. Em quem você acredita. Então a segunda lição que nós temos essa noite é que as atitudes mostram a nossa criação. E que todos, e eu quero deixar esse recado, que todos possam ver as ações que tenho através da minha fé. Através da minha fé, o que eu tenho feito? Através da minha fé, o que eu tenho falado? Através da minha fé, o que eu tenho declarado, realizado? Através da minha fé, eu tenho ido em outras vidas. Através da minha fé, através da sua fé, você tem sido fiel ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas? Não, Douglas, não posso, porque vai faltar. Atitudes mostram a nossa criação. Atitudes mostram a nossa fé. Atitudes. Atitudes. E a terceira chave dessa noite. Terceira chave dessa noite é que a vida é prática. A vida é prática. No versículo 17, não está falando sobre identidade. Está falando de forma clara uma ação. Existe uma ordem. E essa ordem ela é prática. Versículo 17 diz, respeitem
todas as pessoas. Respeitar é ordem. Amem os seus irmãos na fé. É ordem, amar, respeitar. Temam a Deus e respeitem o imperador. Respeitem as autoridades. E aí eu quero entrar com uma pergunta para você. Se você já aceitou a sua identidade de filho, se você já se posicionou perante o Senhor como um cristão, você está nessa quantidade que eu falei de 2,5 bilhões de pessoas. Se você tem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, o que eu quero te dizer essa noite, viva. Porque a vida é prática. A vida, esse ar que você está respirando não é teoria, não é filosofia, é prática. Enquanto eu falo, o ar entra e sai. E você, nesse momento, está respirando. Isso não é uma teoria. É prática. É prática. Então, você precisa viver. Filho. O filho conhece as vontades do pai. Você é filho. Conhece as vontades do pai. O filho vive em comunhão com os irmãos. Você é filho. O filho tem relacionamento com o pai diariamente. O filho escuta a voz do pai. E o filho tenta de todas as formas do mundo agradar o coração do pai. No livro de Romanos 8, 14 a 16, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito que escravize novamente ao medo, mas receberam um espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós precisamos entender que todo filho se parece com o pai. Que as atitudes mostram a nossa criação. E que a vida é prática. Deus não quer filho 007. Deus não quer crente 007. Deus não quer luz com fantasia de escuridão para ser aceito no mundo. Deus não quer filho sem identidade. Deus quer a nossa ação, a nossa atitude. Deus quer o seu posicionamento. Deus quer que nós assumamos hoje, pessoal, essa noite, uma atitude, uma identidade de filho de Deus. Filho de Deus. Só que filho de Deus se parece com o pai. Filho de Deus mostra nas atitudes a criação e vive. Porque a vida é prática. A vida é prática. Até aqui, ele tem sido paciente. Paciente com muitos de nós. Muitos que estão hoje aqui, Deus tem sido paciente. Por que paciente, Douglas? Paciente com muitos filhos porque ainda não assumiram publicamente e diariamente a sua identidade. Se colocam na cama, oram e falam, pai, estou aqui. E assim que sai de casa ou entra na empresa, ninguém consegue identificar um filho de Deus entrando na empresa. Ninguém consegue identificar um filho de Deus entrando num grupo, entrando num lugar. Quem não? É crente 007? Não. Talvez até aqui
até a ministração dessa noite, você era ignorante. Era ignorante. E então Deus diz para você que talvez era ignorante até essa noite, no livro de Atos 17, versículo 30 diz: no passado, no passado, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam. Todas as pessoas que nele creem se arrependam. Todas as pessoas que confiam no Senhor se arrependam. E que nós possamos, de verdade, viver a nossa identidade. Nós precisamos assumir a nossa identidade, porque o Senhor quer que você viva o sobrenatural. Só que o sobrenatural é algo para aqueles que vivem a identidade de filho de Deus.